Michael Jackson, conhecido como o Rei do Pop, apelidado por Elizabeth Taylor, foi um cantor, compositor e dançarino norte-americano. Ele foi um dos maiores artistas do showbiz mundial. Michael Jackson nasceu em Indiana, nos Estados Unidos, no dia 29 de agosto de 1958, filho de Joseph Jackson, conhecido como Joey, e Catherine Jackson. Michael era o sétimo de 9 irmãos. O princípio da carreira. A família de Michael Jackson era humilde e vivia em uma casa com apenas 2 quartos. Joey Jackson trabalhava em uma usina siderúrgica e, como hobby, ele tocava guitarra e era empresário musical. A mãe, Catherine, também era ligada à música e tocava piano na igreja. O menino prodígio começou a cantar aos 5 anos de idade. A primeira aparição de Michael na mídia foi em 1964, quando ele se apresentou com o grupo The Jackson 5. Inicialmente, o conjunto chamava Jackson Brothers, ao lado dos irmãos Jack, Tito, Germaine e Marlon. Como Michael era o caçula, ele ficou conhecido como Light Michael. No final dos anos 60, eles já haviam assinado um contrato com a gravadora. Em pouco tempo, com as suas grandes performances, o grupo alcançou o topo das paradas. Em 1966, Michael Jackson, o mais novo dos irmãos, se tornou o vocalista e dançarino principal do conjunto. O primeiro grande sucesso veio em 1969, com a música Levados para Los Angeles, os meninos foram transformados em astros mundiais. O grupo gravou 15 álbuns de sucesso. Em 1970, o irmão Germaine deixou o grupo para seguir carreira solo. O conjunto então mudou de nome para The Jackson. Os maiores sucessos dessa época foram carreira solo. Ainda integrante do grupo, Michael lançou os compactos de sua autoria, todos com grande destaque na mídia. Em 1979, ele se separou do grupo e iniciou a sua carreira solo, com o disco Off the Wall, que vendeu cerca de 7 milhões de cópias. Em 1982, lançou o álbum Thriller, que se tornou um sucesso mundial e viria a se tornar o álbum mais vendido da história da música. Os vídeos de divulgação de suas músicas, entre elas exibidos na MTV, foram considerados os melhores clipes de todos os tempos. Em 1987, o cantor lançou o disco Bad, que vendeu mais de 25 milhões de cópias. Seguindo a tendência de Thriller, Michael investiu pesado na produção e divulgação de clipes. É desse álbum as canções No ano seguinte, Michael lançou a sua autobiografia. Em 1991, divulgou o álbum Dangerous, que vendeu menos do que estava sendo esperado. Foram 29 milhões de cópias vendidas. O sucesso foi mantido com o videoclipe Back of Wind. 4 anos mais tarde, Michael lançou o seu álbum. Nessa ocasião, ele esteve no Brasil, em Salvador, mais precisamente na Bahia, onde gravou o clipe. Em 2001, já em declínio em termos de venda, Michael lançou o disco de estúdio. Seu trabalho a seguir foi o álbum Thriller 25, um disco de aniversário para celebrar os 25 anos de sucesso. Em uma tentativa de retomar o sucesso, uma grande turnê estava sendo preparada, e no dia 5 de março de 2009, Michael Jackson anunciou em Londres a sua volta aos palcos. O show teria uma série de 50 apresentações, com início marcado para 13 de junho, em Londres, mas infelizmente Michael faleceu antes desse dia. Seu álbum Michael, lançado no dia 13 de dezembro de 2010, foi um sucesso póstumo, que reuniu 10 canções inéditas,
O disco vendeu 3 milhões de cópias no primeiro ano. Em maio de 2014, foi lançado seu segundo álbum póstumo. O disco contém 8 canções inéditas. O passo de dança Moonwalk. No dia 16 de maio de 1983, em um especial que celebrava os 25 anos da gravadora, depois de sua apresentação ao lado dos irmãos, Michael ficou sozinho no palco para cantar Billie Jean. Foi nessa apresentação que o astro mostrou pela primeira vez um passo de dança em que se deslocou para trás, enquanto seus pés pareciam mover-se na direção oposta, produzindo a ilusão de que ele flutuava sobre o palco. As modificações estéticas. O cantor, que levava uma vida excêntrica, fez várias cirurgias que mudaram radicalmente a sua aparência. Michael mudou a sua cor de pele, resultado de uma suposta doença, o vitiligo. Segundo o próprio artista, ele teria realizado 2 plásticas no nariz para ajudar a respirar melhor e alcançar notas mais altas. Neverland. Michael Jackson construiu em 1988 um parque de diversões em sua propriedade, situada na Califórnia, batizado de Neverland. Era para lá que o cantor levava várias crianças amigas. O nome em português, Terra do Nunca, foi dado em homenagem à história de Peter Pan. O excêntrico parque privado continha cinema, carrossel, montanha-russa, roda gigante e uma série de brinquedos para entreter Michael e seus convidados. Vida pessoal. Em 1994, o rei do pop casou-se com Lisa Marie Presley, a filha do rei do rock, Elvis Presley. Mas 2 anos depois, já estavam separados. No dia 13 de novembro de 1996, Michael Jackson se casou com Debbie, uma enfermeira da clínica do seu dermatologista. Em 1997, Michael teve seu primeiro filho, Prince, e em 98 nasceu Pérez. Em 99, o casal se separou e, como havia feito um contrato pré-nupcial, ficou estabelecido que o cantor ficaria com a guarda das crianças. Em 2002, nasceu seu terceiro filho, Prince, fruto da inseminação artificial. A mãe da criança foi mantida no anonimato. As acusações de pedofilia. Em 1993, Michael Jackson foi acusado de pedofilia pela primeira vez. A acusação surgiu da família de George Chadley, um garoto de 13 anos. O cantor negou veemente as acusações, mas fechou um acordo financeiro de 20 milhões de dólares com a família do menino para encerrar o caso. Em dezembro de 2003, Michael recebeu 9 acusações, feitas por um menor de 14 anos. As queixas eram de pedofilia e fornecimento de entorpecentes, que no caso foi o vinho. No mesmo ano, a polícia resolveu vasculhar a propriedade Neverland à procura de provas de assédio sexual. Michael chegou a aparecer algemado na delegacia de Santa Bárbara, na Califórnia. Ele pagou uma fiança de 3 milhões de dólares e não foi detido. A morte. Durante a preparação da turnê, que segundo os seus produtores estava visivelmente ansioso, sofreu uma parada cardíaca em consequência de uma overdose de medicamentos. O médico que aplicou os medicamentos foi condenado por homicídio culposo e ficou preso por 2 anos. Michael Jackson faleceu em Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos, dia 25 de junho de 2009. This Is It. A sua grande turnê foi anunciada no dia 5 de março de 2009, quando Michael comunicou em Londres que regressaria aos palcos. A turnê contaria com cerca de 50 apresentações e começaria no dia 13 de junho, em Londres. Todos os ensaios foram filmados, totalizando 100 horas de gravação. O documentário póstumo This Is It apresenta justamente os bastidores dessa última turnê.